Olá, eu sou a Ana Vitória, você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu queria já de antemão agradecer você que me prestigia, não é? Se inscrevendo nesse canal, deixando seu like. Se é a sua primeira vez, eu agradeço também a sua presença. Te convido a se inscrever, me ajudar a fazer esse canal crescer, para que a gente converse sobre mais e mais filmes. Tem muito filme novo trazendo questões interessantes e atuais. Você me ajudando, se inscrevendo, certamente eu vou me animar a comentar cada vez mais filmes. Seja muito bem-vindo. E o filme de hoje é um clássico. Talvez seja o maior e o melhor filme de tribunal do cinema brasileiro. Você precisa assistir se você ainda não assistiu. Se você fez faculdade de Direito ou está fazendo, certamente você já ouviu falar do caso dos irmãos Naves, que é exatamente o que o filme vai contar. O filme é de 1967, foi dirigido por Luiz Sérgio Persson e fez o maior sucesso na época. Foi muito difícil encontrar. Eu procurava esse filme e não encontrava, agora ele está disponível na Globoplay. Olha que facilidade, não é? Então agora todo mundo pode assistir. Se você ainda não assina a Globoplay, assiste aqueles 7 dias grátis, vai na casa do amigo, mas esse filme merece a sua atenção. Porque ele conta uma história importante para o Brasil, para o processo penal, não é? E que mostra a nossa realidade, que mostra a realidade brasileira daquele momento histórico, 1937, não é? No Brasil, presidido por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. E o que a gente vê no filme não é um ponto fora da curva, não é? É uma curva. A gente vê a restrição de direitos, a gente vê o processo penal apequenado, a gente vê o juiz que pouco pode fazer ou que faz o que bem quer, uma vez que não é concedido habeas corpus, ele não dá cumprimento ao habeas corpus. Uau! Esse filme é muito, muito legal. Ele conta a história dos irmãos Naves. O caso ficou conhecido nos meios forenses como o maior erro judiciário da história. Talvez o primeiro, não é? Conta a história dos irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, que eles eram sócios num caminhão do primo deles, o Benedito. Benedito vendeu uma grande quantidade de arroz, ali na região, eles moravam em Araguari, interior de Minas Gerais, e com isso ele lucrou, não é, 90 contos de réis, que era muito dinheiro, era 270 mil reais, o equivalente, numa cidade do interior 80 anos atrás, era muita grana. E da noite para o dia, o Benedito some, desaparece. Os irmãos, preocupados com o primo, vão à delegacia e contam para o delegado do sumiço do primo. É instaurado inquérito policial, começa a investigação, o fato é que a investigação não anda. Troca o delegado, vem um tenente que começa a presidir esse inquérito policial, e sem prova, mas com muita convicção, ele acredita que os irmãos Naves são os responsáveis pela morte do primo e pelo desaparecimento do dinheiro. O que ele faz? Tortura brutalmente, violentamente, os dois irmãos durante 15 dias. Ele prende os irmãos e a partir daí ele começa a torturar o Quinca e o Tião, como dizia a mãe deles. Não confessando, eles não confessam, são torturados, o filme não dá moleza, o filme mostra essas torturas. Eles estupram a mãe dos réus, dos suspeitos, dos investigados, para que eles confessem. Bom, ninguém aguenta tanto tempo de tortura. Primeiro, o Joaquim confessa. Uma hora eles fingem para o Sebastião que eles mataram o Joaquim. A tortura foi brutal. E depois, no fim, os dois acabam confessando a prática, confessaram terem matado o primo e terem roubado dinheiro. Aí vem uma cena ridícula, né? Porque o delegado quer saber aonde está o dinheiro então. Então eles começam a apontar lugares e cavar e óbvio que eles não encontram, porque roubo não houve. O juiz pronuncia os réus e eles vão a julgamento. Nessa hora, a gente conhece o grande advogado deles, João Alamy. Esse filme, esses fatos são tão importantes que tem um livro escrito pelo advogado João Alamy. O filme, este filme, Caso dos Irmãos Naves, baseado no livro do advogado, programa de televisão,
tem uma canção, tem uma moda de viola que conta essa história. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque quando eu estava pesquisando achei tão interessante, né, que até moda de viola foi feito em homenagem aos irmãos Naves. Muito bem, eles são pronunciados, e aqui eu chamo a atenção, o julgamento no tribunal do júri é muito legal. Como o filme é baseado no livro, e quem escreveu o livro é advogado, o livro traz partes das peças processuais. E a linguagem que o filme usa, que o advogado usa, é muito real. É uma linguagem técnica. Durante os debates, a fala do advogado é muito interessante, é muito emocionante. Ele foi um advogado combativo, valente, corajoso. E ele fala da importância do papel da polícia, que a polícia está lá para proteger a sociedade, e não para torturar, e não para supliciar, e não para ameaçar e aviltar os cidadãos. O conselho de sentença, os jurados absolvem por 6-1 Sebastião e Joaquim. Muito bem, o Ministério Público recorre, novo julgamento se inicia e eles são absolvidos novamente. 2 absolvições. O Ministério Público insatisfeito, recorre mais uma vez e finalmente eles são condenados a 25 anos e 6 meses de prisão. Vão presos, não é? Permanecem presos porque já estavam, e durante esse tempo o advogado consegue uma redução da pena para 16 anos e 6 meses. Eles cumprem 8 meses e 3 anos e saem em liberdade condicional. O que acontece depois? Quem aparece? Vivinho da Silva, o primo Benedito. Ele não havia morrido. Oh, você estava me procurando? Oh! Muito bem, a gente se pergunta como isso aconteceu em 1937. Assim, mediante tortura. Confissão mediante tortura acontecia 80 anos atrás e, infelizmente, segue acontecendo com menor frequência, mas a falsa confissão ainda é uma das principais causas de erro judiciário. E o importante desse filme é que ele mostra o que era o processo penal naquela época, como é um processo penal sem as garantias do acusado. Finalmente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece a inocência de Sebastião e do Joaquim, absolve-os e ainda concede uma indenização para a família, para os herdeiros deles, porque eles já tinham falecido quando essa ação foi julgada. Muito interessante, recomendo enfaticamente. Contei o filme todo, porque eu acredito que vocês já conheçam essa história, e fico pensando, não é? Como foi possível a condenação dos réus sem prova de materialidade e com uma prova capenga de autoria. As testemunhas foram torturadas, os suspeitos foram torturados, os réus foram torturados. Isso é bom, não é, para as pessoas que acreditam que a confissão já basta. Não, se ele confessou, não precisa mais prova. Precisa sim, não é? A confissão precisa ser corroborada por outros elementos de prova, que não prova testemunhal, também obtida mediante tortura. Assim não resolve, tá certo? Recomendo enfaticamente que você assista esse filme. Aproveita que está disponível na Globoplay, um clássico do cinema brasileiro. Então eu sou Ana Vitória, se você chegou até aqui, valeu, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e volte sempre. Tchau.